E então, nós paramos na parte 2. Seja bem-vindo à parte 3. Na parte 2, Deus estabeleceu uma aliança com Isaac, né? E termina a conversa com Abraão e sobe diante dele. Aí agora, Deus aparece a Abraão, né? Ele volta em algum outro momento e aparece para Abraão, junto com 2 anjos em forma humana, diante dele. Aqui, mais uma vez, que Deus menciona o anjo, né? Dessa vez, até então era só Deus ou só o anjo, agora veio Deus com 2 anjos. Só que os anjos estavam em forma humana, né? Diante dele. Então, por isso que tem uma passagem, né? Outra passagem que é mais para frente, na Bíblia. Eu não lembro se ainda é no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Que diz que você pode ter encontro com anjos e que você tenha cuidado, né? Como você trata as pessoas, ou quem trata as pessoas que você recebe na sua casa, pois pode se tratar de um anjo, né? Então, diante dele encontravam-se 3 homens, né? Deus e 2 anjos. Abraão oferece água e pão e preparou um bezerro também. Então, Deus se alimentou, Deus comeu pão, Deus comeu carne, né? Deus mastigou. Então, Deus não estava em forma de espírito, né? Ele estava em forma humana, né? Então, dessa maneira ele podia conseguir comer. Deus faz a promessa da gravidez de Sara, né? E Sara riu. Por isso que o nome é Isaac, né? Isaac. Ou Isaac significa risos. Porque Sara riu. E Deus pergunta por que ela riu. E ela nega. Tem neném ali na frente. Aí ela diz, eu não ri. Aí Deus diz, né? Não é assim. Você riu. Alguém queria saber mais que Deus, né? Deus faz a revelação a Abraão sobre Sodoma e Gomorra, né? Ou Sodom e Amorá. E Abraão pede a Deus que se pelo menos 10 pessoas forem justas lá, que ele poupe a todos. Deus concorda. Mas só encontra Lote, né? Como justo. Então, aí Deus não poupou todos, né? Porque só encontrou um. Se tivesse encontrado 10, ele teria poupado os demais. Os 2 anjos permitem que Lote leve as 2 filhas, a esposa e os genros. Os genros não acreditam e ficam. Né? Os genros não acreditam e ficam. A esposa de Lote olhou para trás e virou coluna de sal. Então no final, né, saiu só Lote e as 2 filhas. Aí Deus agora aparece para Avimeleque, né, rei de Gar, em um sonho. Agora Deus apareceu em sonho. Clara falou em visão, mas não diz como é que foi. Agora diz que foi em sonho. Em sonho também é uma visão, né? Mas naquela outra hora não mencionou como que foi. Certa noite ele disse, né? Você está à beira da morte por causa da mulher que pegou, pois ela já é mulher de outro.
E Avimeleque não havia tocado nela. Por isso ele disse: Senhor, matarás uma nação justa? Fez uma pergunta para Deus, né? No sonho, né? Uma conversa com Deus no sonho. Não foi ele mesmo que me disse: ela é minha irmã? E até ela afirmou: ele é meu irmão? Quando agi assim, meu coração estava puro e minhas mãos inocentes, né? Então, Abraão e Sara, né, apareceram lá diante do rei, né? Esse rei Avimeleque. E o Abraão ficou com medo do rei matar ele e, né, raptar, né, pegar a força a Sara. E aí eles combinaram, né, Abraão e Sara falaram: vamos combinar que nós somos irmãos. E de fato eles eram, né, eles são irmãos. A gente vai ver na árvore genealógica que eles são irmãos. Só que por parte, eu não lembro se acho que é só por parte de pai. Eles não são irmãos por parte de mãe. Então, de fato, eles são irmãos. Então, vocês também não mentiram, né? Eles não mentiram, mas eles não assumiram que eles eram casados, né? Disse-lhe Deus no sonho: sim, eu sei que ao fazê-lo seu coração era puro. Eu evitei que você pecasse contra mim, né? Então Deus foi tão bom que reconheceu que ele era puro, o coração dele era puro, mas se ainda assim ele cometesse o ato, ele estaria pecando contra Deus, né? Porque eram duas pessoas que tinham um propósito para com Deus, né? Uma aliança. Então, se fosse qualquer outras pessoas, provavelmente, né, na mesma situação, outras duas pessoas, Deus provavelmente não iria aparecer, né, para falar isso. Ele apareceu porque eram duas pessoas, né, Abraão e Sara, que tinham uma aliança para um propósito com Deus. Esse é o motivo de eu não ter deixado você tocar nela. Se, porém, não a devolver, saiba que, com certeza, morrerá, você e todos os seus. Né? É que Deus deu o livre-arbítrio, né? Ele nos dá o livre-arbítrio. É muito questionado, né? Essa questão de... discutido, né? Essa questão do livre-arbítrio. Existe o livre-arbítrio? Não existe? Né? A gente vê aqui que Deus deu o livre-arbítrio para ele, né? Deus deu o livre-arbítrio, falou. Se porém não a devolver, né? Ou seja, ele tinha opção. Mas ele já sabia as consequências, né? Aí, né, o Isaac agora, o Ismael, o Isaac, né, que eram irmãos, já tinham crescido, né? Já tinham crescido. E em algum momento Sara viu Ismael, aqui está zombando, mas era zombando, né? Zombando de Isaac. E Sara disse para Abraão: livre-se dessa escrava e de seu filho. E Abraão fica meio desolado, né? Poxa, é filho dele, né? Mas Deus vem e fala para Abraão, para ele ouvir Sara, né? E diz: seus descendentes serão contados a partir de Isaac. E também farei uma nação do filho da escrava, porque ela descende de você. Então, assim, Deus abençoa Ismael, como a gente viu, mas ele não faz a aliança. Ele diz que a aliança dele é a partir de Isaac. Agora o anjo novamente aparece, né? O anjo de Deus aparece para a escrava e diz que Deus ouviu a voz do menino, Ismael, e Deus colocou uma fonte de água para os dois, né? Então, nessa discussão ali, né, que Deus, Sara pediu para ele livrar-se de Ismael e da empregada,
Abraão ficou com o coração partido, meio que estava tentando achar um jeito de não fazer isso, né? Mas Deus diz para ele obedecer a Sara e realmente fazer isso. E aí ele faz. E aí, né, Abraão prepara lá os jumentos, cavalo, camelo, para poder eles poderem viajar, né, junto com mantimentos, etc. Mas no caminho ali a água, os mantimentos acabam e Ismael estava reclamando de sede, né? E aí Deus manda uma fonte de água para os dois. Deus testou Abraão, agora já avançando. Aqui para a gente ver a sequência lógica, né? Então depois que Abraão mandou Ismael embora, né? Pelo pedido de Sara e por confirmação de Deus, que ele tinha que realmente fazer isso, surge aquela situação, né? Que Deus pede para Abraão apresentar Isaac como uma oferta. E Abraão obedeceu e agradou a Deus. Abraão ergueu os olhos e viu, e ali atrás dele estava um cordeiro, preso pelos chifres no arbusto. Então, quando ele obedeceu e foi lá e preparou tudo mais, naquele momento que ele ia de fato consumar, né, a entrega de Isaac, o anjo vem, aparece, né, e fala para ele não fazer aquilo. E em seguida Deus coloca, né, um cordeiro no lugar de Isaac, né, como oferta. Deus reafirma a sua promessa de abençoar Abraão e multiplicar seus descendentes. E por meio de seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas, pois você obedeceu a minha ordem, né? Então Deus reforça a sua promessa. É interessante como Deus reafirma várias vezes, né, a promessa, em vários momentos. Então ele não fica só naquela vez, na primeira vez. Em vários momentos depois ele vai reafirmando. Sara morre com 127 anos e Abraão sepulta ela em uma caverna no campo de Macpelá, comprada por 400 shecalim de prata, né? Ou seja, 4,5 kg de prata. Abraão mandou o seu servo. Então Sara morre depois da oferta de Isaac, né? Como cordeiro. Como cordeiro vivo. E a gente sabe depois quem realmente de fato se tornou cordeiro vivo, né? Então o primeiro cordeiro vivo na história, né, foi Isaac. Só que ele acabou não sendo de fato consumado, né? Foi só nosso irmão Yeshua que foi consumado como cordeiro de fato. E por entrega, né? Isaac estava ali sem saber que ia ser cordeiro, etc. Né? Que era uma oferta viva. Jesus foi por opção, por escolha, por obediência. Abraão mandou seu servo ir até a sua cidade natal, e buscar uma esposa para Isaac. Abraão mandou o seu servo ir até a cidade e buscar uma esposa para Isaac. Um pouquinho de dor no pescoço. O servo chegou à cidade e disse em oração para Deus: darei a uma das jovens por favor, desça seu jarro para que eu possa beber.
Então, em oração, ele conversou com Deus, o empregado, né? O empregado do Abraão, que foi buscar a esposa para Isaac. Ele conversa com Deus e pede para Deus confirmar quem seria essa pessoa, né? Como que ele ia saber quem que era a esposa escolhida, né? Aí, aí ele diz assim, darei, né? Aí ele fala assim, ó, por favor, desça seu jarro para que eu possa beber. Se a moça, né, responder sim, beba, e eu também darei água a seus camelos, então que seja ela a que tu desejas para teu servo Isaac. Desse modo saberei que demonstraste graça a meu Senhor. Aí aparece Rebeca, né? Ou Rivak, que é Rebeca, né? E aí ela aparece pro servo, né, do Abraão lá, ele encosta com o camelo dele perto de um poço e fica aguardando, né? E aí aparece Rebeca e ele diz, né? Ele diz o que ele disse para Deus que ele faria, né? Perguntou se ela poderia servir água para ele. Aí ela responde, eu servirei água para você e para os seus camelos, né? Então ele teve a certeza que era ela. Então a gente pode eu faço dessa maneira algumas vezes, né? Algumas vezes eu peço para Deus me mandar um sinal e deixo Deus definir qual é o sinal, e às vezes eu coloco, né? Se for tal situação, que a resposta seja dessa maneira, né? E aí Deus manda a resposta daquela maneira, como foi aqui nesse caso. A gente vai ver também lá em Gideão, também acontece da mesma maneira, né? Ele pede o sinal, ele descreve como ele gostaria de ver o sinal, né? Para que ele pudesse ter certeza. Então, tente praticar, né? Às vezes a gente só pede sinal e não enxerga o sinal que Deus manda. Então muda a abordagem, fala, Pai, se for a tua resposta for sim para essa minha pergunta, que seja, sei lá, né? Apareça um passarinho na janela. Que um cachorro venha e comece a se esfregar nas minhas pernas. Não sei, né? Pode ser alguma coisa. E aí o servo do Abraão disse, bendito seja Adonai, Deus de meu senhor, Abraão, que tem mantido seu amor leal por meu senhor, pois Adonai guiou-me à casa dos parentes do meu senhor, né? Rebeca encontra Isaac no campo, aí ele leva, né? O servo vai até a casa de Rebeca, ele conta a história, né? Que ele é servo de Abraão é parente, né, de Rebeca, né? O pai de Rebeca é parente de Abraão. Eu fiz a genealogia, mas eu não lembro, acho que é tio, são primos. Abraão com o pai de Rebeca, acho que são primos, tio um, tio do outro. Então, Rebeca e Isaac são parentes, né? Acho que são primos ou sobrinhos. Um é sobrinho do outro, são primos. Tem uma relação. Na planilha eu anotei, né? Mas agora eu não estou com ela aqui para olhar. Então, aí a família dela concorda, né? Que ela vá com o servo encontrar, né? Voltar para a terra dele, né? Que é a terra de Abraão e Isaac lá. E aí Rebeca encontra Isaac no campo, o servo do seu pai, né? E conta tudo o que aconteceu. Então, Rebeca voltando, né? Na direção de Isaac, né? Na terra de Isaac, e ela conta tudo o que aconteceu. O servo, né? Do pai dele, conta tudo o que aconteceu. Como que foi a escolha. E aí, ok, né? Então houve aí a união
de Rebeca com Isaac, que vai ser muito importante para a vida, né, de Jacó, que seria o terceiro aí nessa sequência de descendentes, né? Abraão, Isaac e Jacó. Tem aí os irmãos, a gente vai ver também, mas eles são os principais, né? Principais no sentido de conduzir, né? Vamos dizer assim, né? Liderar, ser escolhidos por Deus para representar ou guiar, orientar as pessoas, ou fazer o propósito. Porque o propósito deles não é se referindo a eles próprios apenas, né? Era eles envolvendo toda a humanidade. Então, todos nós temos propósito, né? Só que uns têm propósitos individuais que se referem apenas a ele, ao que ele tem que fazer, e tem outros que têm propósitos que acabam envolvendo ele ter que fazer algo para os demais, né? Então, mas todos nós temos propósito. Deixa eu ver, 20 minutos. E Abraão casou-se novamente, né? Como a Sara tinha morrido lá, né? Com 127 anos, que a gente viu. Abraão casou-se novamente, agora com Queturá, né? Ou Quetura. Ele teve mais 6 filhos, né? E aí Abraão morreu e foi sepultado na caverna com Sara, né? E Raquel pergunta a Deus. Então acabou ali a história de Abraão. Abraão se encerra ali em Gênesis nessa parte, né? Lembrando que a parte de Abraão começa após o dilúvio, né? Assim que acaba a parte sobre o dilúvio e a aliança, né, de Deus com Noé, então acabou a parte de Noé, entra Abraão, né? A parte de Noé é bem curta, né? Mas a parte de Abraão é bem longa aqui, mesmo no resumo. E após a parte de Abraão, aí tem a sequência, né, que se refere à parte de Rebeca e Isaac, né? Aí a gente vai continuar essa parte de Isaac, Rebeca e Isaac, ou Isaac, na próxima parte.